Ah, na horizontal. Tá. Agora tô? Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais uma entrevista aqui no canal Prazer Carnal. Vocês sabem que nós tratamos de temas relevantes, variados, com pessoas muito interessantes que possam dar uma visão nova para você questionar, ter argumentos para conversar e, acima de tudo, para pensar. E hoje, a minha convidada vai falar de um tema extraordinariamente presente, que é ressentimento. Maria Rita Kel, a convidada, é uma grande especialista no tema. Aqui está o livro da professora Maria Rita, que eu já usei várias vezes em obras minhas, inclusive, o livro sobre ressentimento, e vai tratar desse tema que você certamente já conviveu em família, na política, no ambiente de trabalho. O ressentimento, esta mágoa que mistura inveja, dor, vontade de vingança, uma pitada de cada coisa estranha que forma o ressentido, e será o tema do nosso debate com essa grande especialista. Tudo isso logo após a vinheta e, mais uma vez, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal para serem avisados dos convidados e dos vídeos novos. Por favor, vamos à vinheta. Prazer Carnal. Maria Rita, muito obrigado por ter aceitado esse convite. É uma honra falar com uma pessoa do seu porte intelectual e que dispõe de pouco tempo e mesmo assim foi generosa a ponto de poder atender ao nosso público aqui grande no canal. E eu queria começar, Maria, perguntando uma coisa muito didática. É o meu vício de professor. Para você, uma experiente analista das questões humanas, o que é ressentimento? Bom, primeiro, boa noite, Leandro. Eu que te agradeço, não foi nenhum favor estar aqui, eu estou muito honrada. Cumprimento as pessoas que estão ouvindo também com muita alegria. E, bem, na verdade, esse tema está em Nietzsche, por exemplo. Né? Eu me interessei pelo ressentimento porque me parece que a sociedade brasileira, muitas escolhas da sociedade brasileira, muitos rumos tomados pela sociedade são movidos por ressentimento. O ressentimento seria uma espécie de mágoa que não passa. Mas não é bem uma mágoa que não passa porque é impossível fazê-la passar. Não é? Eu imagino, por exemplo, eu acho que isso deve ser uma das mágoas mais difíceis de superar do mundo, a perda de um filho, por exemplo. Não é? Eu acho que não tem nada que nos machuque mais do que a perda de um filho, inclusive porque na contramão da ordem geracional, quer dizer, em geral, os mais velhos morrem antes dos mais novos, etc. Não existe nenhum nome para a pessoa que perde um filho. Quem perde esposa é viúvo, viúva, quem perde os pais é órfão, órfão, e quem perde filho não tem nome, é tão fora da... Como se chamam, né, os pais que perdem um filho? Desculpa eu começar logo com esse tema, me ocorreu agora algo tão triste. Pais que não conseguem superar a dor de ter perdido um filho são ressentidos? Não. Seria uma injustiça imensa, seria uma incompreensão imensa se eles não conseguissem superar a dor. Alguns conseguem, mas se eles passarem o resto da vida sofrendo muito com essa perda, você não pode dizer que eles sejam ressentidos. Né? O ressentimento não é uma mágoa que não passa, é uma mágoa que o sujeito alimenta. Né? E alimentar essa mágoa é uma decisão, tudo bem, inconsciente ou semi-consciente, mas é uma decisão do sujeito. Né? E, então, o que eu me pergunto é o que leva uma pessoa, ao invés de querer superar uma mágoa, pode até não perdoar quem fez alguma coisa muito, muito grave, muito injusta. Né? A injustiça nos machuca muito, né? A injustiça fere. Então, pode até não perdoar a pessoa, mas por que tem interesse em cultivar a mágoa? Né? Ficar preso aí, se tornar uma pessoa que é o que se chama amargurada, né? Ou ressentida. Ressentir quer dizer requentar o sentimento. Sente, ressente, ressente, ressente. Né? O que leva uma pessoa a isso?
Então, foi isso que me fez ter um interesse no tema do ressentimento, né? Investigar pela psicanálise, porque esse não é um conceito da psicanálise, é um conceito do senso comum. O filósofo que se dedicou a falar sobre o ressentimento foi o Nietzsche, né? E eu resolvi investigar isso, essa coleção A Casa do Psicólogo, que você mostrou, esse livro agora já está na Boitempo. Tinha uma coleção que tinha clínica psicanalítica, então tinha neurose, psicose, depressão, perversão, tinha tudo que está na clínica, complexo de Édipo. Me convidaram se eu não queria inventar um tema para um livro dessa coleção. E eu disse ressentimento. Eu sinceramente não me lembro se aquilo naquele momento, hoje me chamaria muita atenção, né? Eu acho que a eleição desse desgovernante que nós temos é fruto do ressentimento. Mas isso é uma conversa para depois. Na época eu não sei porque que eu escolhi, e aí fui pesquisar. Né? Aí fui pesquisar. Em poucas fontes, não havia muitas. O resto a gente vai inventando, vai observando, pensando e inventando. No ano que Nietzsche morreu, 1900, Freud publicou uma obra referencial sobre a interpretação dos sonhos, e os próximos 39 anos, suas obras mudariam nossa maneira de pensar o comportamento humano. Mas você diz no livro que, mais uma vez, que é Nietzsche o teórico do ressentimento e não Freud. Você agora diz não é um conceito psicanalítico. O que é o ressentimento, então, em Nietzsche? Esse homem que viu a ascensão de uma nova burguesia, que lamentou, por exemplo, o pieguismo conservador de Wagner, quando passou a fazer óperas que ele achou que tinham uma moral muito de classe média. O que é o ressentimento em Nietzsche? Ele usa algumas expressões para falar do ressentimento, né? Ele diz, é uma vingança, são duas expressões muito boas. Uma é uma revolta passiva. Como é que pode ser uma revolta passiva? Né? Revolta, em geral, ela pode ser até uma revolta, digamos, silenciosa, no sentido de urdir alguma vingança para depois. Mas uma revolta passiva significa que o sujeito que se revolta, ele não quer se engajar em nenhuma ação que faça aquela sua revolta valer, não é? E aí vem a segunda definição do Nietzsche, muito boa, é uma vingança adiada, né? Então, esse que sofreu uma injustiça, um agravo, porque não é que o ressentido virou ressentido do nada, né? Algo se passou, ele se sentiu injustiçado, prejudicado, passado para trás, enganado, né? Mas ele não reagiu, ele não lutou, ele não cobrou de quem fez, ele não tentou, mesmo que fosse para ser derrotado, que às vezes a gente luta e é derrotado, né? Ele, em nome de uma espécie de nobreza de espírito imaginária, romântica, né? Nietzsche não é romântico, mas o romantismo banha a nossa cultura em alguns momentos mais, em alguns momentos menos, até hoje, você deve saber, né? O romantismo não no sentido do romantismo como amor romântico só, o romantismo como uma corrente de pensamento, né? Agora, por que a pessoa não reage? Uma das hipóteses, e essa é uma expressão do Freud, não chega a ser exatamente um conceito, mas ele fala da covardia moral do neurótico. O neurótico não se arrisca, não arrisca o seu narcisismo, né? Ele é covarde nesse sentido, ele não quer entrar numa briga e se arriscar a perder, então ele não entra, por exemplo, né? A covardia moral vai mais longe, se expressa nos sintomas, no recalque, etc., não está no nosso tema aqui, né? Nem tudo que é da ordem da covardia moral ajuda a entender só ressentimentos. Mas essa vingança adiada do Nietzsche, essa revolta passiva também do Nietzsche, né? E essa covardia moral do neurótico talvez nos ajudem a compor essa constelação afetiva que forma o ressentimento. Quer dizer, qual é o interesse do ressentido em se manter ressentido, em não nem superar, nem deixar para trás, nem se vingar, nem ir à justiça, nem brigar, e simplesmente ficar remoendo aquilo que lhe fizeram, aquilo do que ele acha que foi vítima, etc. Essa pergunta também norteia o livro. Interessante que quando você lançou o seu livro, não havia de fato força nas redes sociais, então você não analisou esse aspecto.
Passados alguns anos, as redes sociais são tão importantes que uma simples queda durante uma tarde bloqueia a civilização ocidental cristã e os seus valores, quase que como um todo. Você acha que hoje o espaço da internet, das redes sociais, é um espaço de ressentimento? Ou abre espaço para o ressentimento? Não é necessariamente, claro, as redes sociais são muito mais do que isso, né? Elas permitem, por exemplo, divulgação de informações que a mídia, por algum interesse, não divulga, a grande mídia, ela permite debates espetaculares, nós estamos aqui, afinal de contas, porque existem as redes sociais, né? O dispositivo em si é muito rico, né? Não abuso delas, não sou dessas pessoas. Talvez seja preocupante uma geração que quase que substitui a vida fora da casa, ainda mais agora na pandemia, né? Temo que tem uma geração aí que resuma a sua vida às redes sociais, o que aí eu acho grave, porque falta a experiência do outro, que não é só o outro que na rede te xinga porque você não concorda com ele, é o outro que é um outro corpo na sua frente, é o outro que pode fazer um gesto gentil, que quando é numa rede social, se eu só der um sorrisinho para você, não representa muito, mas se você está andando na rua, meio cabisbaixa, alguém que passa te diz boa noite, né, isso, de alguma forma, seja por que motivo que você está cabisbaixo, pode ser um pouquinho consolador, não cura, não resolve. Então, as redes sociais, elas permitem uma comunicação muito rápida, talvez porque não haja, como há aqui, por exemplo, somos nós dois conversando, tempo de diálogo, de refutação, quer dizer, alguém escreve, né? Fulano é viado, né? E isso já é um fato social, né? Usando essa palavra mesmo, viado, que é bem preconceituosa, etc. Alguém fala isso já é um acontecimento. Não gosto dessa palavra. Se ele não queria que a bisavó soubesse que ela podia ter um infarte, né? Tanto faz. O assunto já é um acontecimento social. Isso é de uma irresponsabilidade muito grande. Se, por um lado, é de uma riqueza muito grande, permite uma riqueza de trocas, permite também uma imensa responsabilidade, uma imensa irresponsabilidade. E, afinal, o sujeitinho que está na sua casa, que escreveu isso, ele pode pôr um pseudônimo e ele pode arruinar alguém. Não com essa, meu exemplo bem singelo, mas ele pode arruinar alguém, ou ele pode criar uma corrente de ódio contra alguém. Nós vimos o efeito das fake news, né? Que ajudaram a eleger, mentindo em relação ao Haddad, mas a propagação é tão rápida que o desmentido não alcança. Né? Quer dizer, prejudicar a eleição, prejudicar o Fernando Haddad, felizmente não judicialmente, quer dizer, como não havia provas, não havia nada, ele não foi prejudicado na sua vida pessoal. E facilitaram esse estado de calamidade que a gente está vivendo hoje. Então, é muito complicada essa fronteira, e eu não sou advogada, e não sou da área do legislativo para saber, entre a liberdade de expressão e o crime de propagação, de difamação, calúnia e outras coisas. Né? Você traz à tona a questão de calúnias, de ataques, e eu, como historiador, volto há quase 100 anos para essa geração da Semana de Arte Moderna de 22. Apesar de muito amigos e próximos, houve um momento que Oswald de Andrade se desentendeu com Mário de Andrade. E Oswaldo publicou um texto tocando em duas feridas e atiçando o ressentimento do autor de Macunaíma. Chamou Mário de Andrade de bonequinha de piche. Na mesma expressão, atacava a orientação sexual de Mário de Andrade e a sua questão étnica. Ou seja, Oswald de Andrade sabia onde pegar para maltratar o Mário, e o Mário morreu em 45, rompido com Oswaldo, e não aceitou os pedidos de desculpas feitos. A diferença para hoje é que lá um ataque tinha um dono, um nome, um autor e uma voz. E hoje você lembra que esses ataques podem ser anônimos, podem ser covardes, podem ser diluídos nas redes. O ressentimento e a covardia moral são as bases, por exemplo, de você espalhar coisas na internet, diferente de 22?
Deixa eu primeiro fazer um comentário sobre o Mário. Se ele rompeu com o Oswald, quer dizer, ele não é ressentido, ele ficou puto, foi uma injustiça. Ele foi realmente atacado de uma forma covarde, porque imagina, né, nos anos 40 isso, né? Para um homem, naquela época, um amigo que briga com ele, faz essa apunhalada pelas costas, quer dizer, revelar a sexualidade dele, enfim, que ele tenha rompido não é ressentimento. Ressentimento é ficar remoendo, ficar se botando de vítima, ficar... Ele rompeu. Esse cara não confio mais nele, né? Não aceita desculpas. Ele ficou puto. Ficou muito bravo. E é interessante porque existe uma... Você falou dessa covardia moral, então no momento que eu reajo, no momento que eu protesto ou torno-me um protagonista, você faz essa comparação no livro com a política, especialmente no final, eu deixo de ser um ressentido para ser apenas um crítico ou alguém que reagiu nesse caso. O que seria a característica do ressentimento? Seria exatamente essa inoperância, essa maceração das coisas, ficar diluindo e diluindo aquilo dentro de si, se auto-envenenando, porque se eu fizer uma manifestação, uma greve, um protesto, uma invasão, um abaixo-assinado, eu já estou saindo do ressentimento para o engajamento político? Quem vai à luta não se ressente, pode ser derrotado, mas não se ressente. O tigre, vamos dizer, que morde a mão do domador na hora que leva uma lambada mais forte, ele não é ressentido, né? Ele está se defendendo, né? Então, sim, mas veja, o ressentimento tem uma condição que eu acho que você ainda não abordou, então eu vou voltar a ela, que não é simplesmente se você esquece ou não o agravo, né? Se você... Porque alguns agravos a gente não esquece, né? Vamos supor se a sua mãe, você tem uma discussão com ela e ela, de repente, fala para todos os seus amigos que você não presta, né? Sua mãe, alguém... E vai contar um monte de mentiras que você não presta por causa disso, porque começa a dizer ele falou mal de você, estou dando um exemplo bem absurdo, né? Se você ficar bravo com ela, e talvez para sempre, vamos dizer que ela não se desculpe, que ela fique toda... Você não é ressentimento. Uma traição tremenda de alguém que você não esperava, de alguém de quem você esperava amor, né? Não estou falando da sua mãezinha, nem da minha, estou dando um exemplo genérico, né? Você pode romper para sempre com essa pessoa, né? E se você toca a sua vida em frente, você não é um ressentido, você só é alguém que deixou de confiar naquela pessoa e não gosta mais dela. Se isso vira o pretexto para você parar com a sua vida, ou se esconder de outras batalhas que você tem que enfrentar, aí a gente pode chamar isso de ressentimento. Maria Rita, você toca na questão de que ressentidos e conservadores amam a ordem. Eles têm em comum esse amor pela ordem. E existe um conceito muito interessante que é a revolta submissa. Então, eu queria começar falando desse ressentimento de traço conservador, essa revolta submissa. Revolta submissa, essa expressão também é do Nietzsche. Você se submete, né? Você não luta, você não transgride, você não ousa arriscar fazer algo que te disser, não vai pegar muito bem, mas você acha importante fazer. Você se submete. E depois disso, a sua revolta, ela vem, você continua submisso, só que você fica revoltado. Você não age para mudar a situação que te vitimou. E muitas vezes está ao seu alcance, pelo menos arriscar, né? Pelo menos tentar, né? Hoje em dia, nós que nos sentimos vítima de um desgoverno absurdo, nós vamos para a rua, né? Mesmo com Covid, com 2 máscaras, nós vamos para a rua, né? Quem ficar em casa só reclamando, se essas manifestações não crescerem muito e não alcançarem seu objetivo, quem ficar em casa só reclamando vai ter alguma tendência a se ressentir. Só que ele não vai admitir que está ressentido, ele vai dizer, também, né, desse jeito, nesse país, só podia ser o Brasil mesmo, né? Ninguém foi para a rua, tinha muita mixaria de gente, só que ele não foi também, né? Então, eu estou dando um exemplo, porque ele é bem atual na nossa hoje, o que está acontecendo hoje, não é? Quer dizer,
Essa outra frase do Nietzsche, quer dizer, eu sofro, alguém deve ser o culpado, tem muito a ver também com a revolta submissa. Quer dizer, eu sofro e não vou lutar para parar de sofrer. Ou não vou enfrentar um algoz que está me fazendo sofrer. Não vou arriscar um trabalho novo, ou ir para a rua porque eu estou sofrendo com o que está acontecendo no país. Então, depois eu tenho que encontrar um culpado que fez isso. Não sou eu que continuo sofrendo porque eu não lutei. O que não quer dizer que a causa do meu sofrimento não fosse realmente por culpa de alguém, né? Às vezes né? Ou culpa, ou a gente não precisa chamar de culpa. Uma pessoa que está fiel e apaixonada num casamento, e ele ou ela se apaixona por outra pessoa e vai embora, vai causar sofrimento, né? Esse sofrimento tem que ser transformado em ressentimento? Não pode haver uma elaboração do que aconteceu, né? Quer dizer, se alguém foi embora e me deixou, é porque já não estava bom. Ninguém assim, uma coisa ótima, pula fora num minuto. Então já não estava bom. Eu não quis ver, ou eu confiei que eu sou tão maravilhosa que ele não me deixaria nunca, e não estava também tratando ele muito bem. Enfim, tem tantas coisas que podem estar. Eu estou usando exemplos concretos, que justamente como o ressentimento não é um conceito teórico, no livro mesmo eu vou fazendo pensamentos muito ao rés do chão, assim, né? Eu não uso os próprios autores, né? Freud é um autor muito conhecido, eu cato aqui e ali um conceito dele, né? Como a covardia moral do neurótico, por exemplo, mas ele não está falando de ressentimento. E o Nietzsche fala de ressentimento, mas ele não é um autor tão conceitual, ele é um filósofo muito imagético, né? Ele cria muitas imagens para falar. Então, é por isso que eu também estou tentando criar imagens para responder você. Você falou bastante desse ressentimento e eu inclinei para que a gente analisasse ressentimento conservador ou de direita. Você poderia dizer que pode existir um ressentimento de esquerda, ou seja, um ressentido, mas que baseado no pensamento crítico ou à esquerda? É claro que há ressentidos na esquerda, não é evidente que há. E pode haver um ressentimento de esquerda, por exemplo, acho que o Benjamin fala um pouco disso, quando um grupo de esquerda calculou mal suas possibilidades, né? Calculou mal sua estratégia, calculou mal suas chances de uma vitória numa luta, foi muito movido pelo impulso, pela paixão, e aí a derrota fica um pouco incompreensível, né? Então, o ressentimento é um jeito de não ter que fazer uma autocrítica, que é uma expressão muito usada na esquerda também, né? Ver por que deu errado e qual foi a impulsividade ou a falta de planejamento, etc. Mas por que eu vou dizer que o ressentimento é mais característico de posições à direita? Tem um certo comodismo nas posições de direita, né? A escravidão no Brasil durou 300 anos. Por exemplo, no fim da escravidão, não houve nenhuma reparação para os escravizados, certo? Nenhuma, como houve nos Estados Unidos em alguns lugares, etc. Então, aqui se criou uma multidão de descendentes de africanos que não vieram para cá a turismo nem a passeio, vieram forçados, trabalharam forçados, de uma maneira injusta, muitos morreram, né? Foram torturados, e quando termina a escravidão, eles são jogados na rua. Né? A maioria, porque um fazendeiro que podia explorar 3.000 escravos de graça, quando ele tem que pagar, nem que seja um salário de fome, ele vai ficar super explora 500 e joga os outros todos na rua, né? Por que os descendentes de africanos no Brasil não são ressentidos? Né? Porque eles não são culpados da sua condição. Não é que eles foram lá diante dos caçadores de africanos para trazer para o Brasil e disseram: opa, vou me dar bem, vou me candidatar a esse navio negreiro. Aí eles podiam ficar ressentidos, né? Quer dizer, não percebi que eu estava sendo covarde, que eu estava fazendo uma jogada errada, que eu não entendi nada, ou que eu me submeti antes do cara me arrastar, eu já fui me oferecendo. Poderiam ficar ressentidos, mas não há ressentimento desse tipo. Pode haver, tem gente ressentida, japonês, sírio, português, brasileiro, nato, indígena ou africanos, né, descendentes de africanos, mas não há ressentimento na população afrodescendente no Brasil. Ao contrário, há pulsão de vida, né?
Assim que eles, mesmo durante a escravidão, aqueles que se reuniam ali na Pedra do Sal, no Rio de Janeiro, para esperar o carregamento do sal, principalmente depois da escravidão, quando eles foram jogados ao Deus dará, então eles tinham que ganhar alguns tostões para comer, e só sabiam fazer trabalho braçal, eles ficavam na Pedra do Sal ali, esperando chegar os carregamentos de sal para ganhar um dinheirinho, eles criaram samba, eles ficavam fazendo música. O samba vem daí, um patrimônio cultural de valor inestimável do Brasil, veio do ritmo, da alegria, da pulsão de vida descendentes desses escravizados ou descendentes de escravizados. Muitas pessoas injustiçadas, maltratadas, torturadas, né? Os sobreviventes da ditadura que foram torturados, eles não são ressentidos, que eles estavam lutando. Ficaram muito revoltados com o fato de que aqui não houve julgamento para os torturadores, como houve na Argentina, por exemplo, né? Como houve no Chile, que aqui os torturadores não foram julgados, aqui a anistia foi para os dois lados, né? Que foi aprovada por eles, porque eles queriam que os seus parentes, foi aprovada pelos familiares dos presos e torturados, porque eles queriam libertar o mais rápido possível os seus parentes, né? Mas esses ex-militantes que foram presos não são ressentidos. Então, é muito bom a gente não confundir com mágoa, com revolta, mesmo com quem sofre traumas e carrega o trauma, não necessariamente é ressentido. Agora, por que a classe média é ressentida? Por que há um ressentimento de classe média? Quer dizer, eu sou classe média, você é classe média, mas muita gente não é ressentida. Porque, às vezes, a classe média faz algumas escolhas, inclusive políticas, querendo se identificar com a elite, achando que, inconscientemente, às vezes até, achando que isso o faz mais próximo da elite. E como a sua escolha política não faz com que eles deixem de ser classe média, e às vezes dependendo, como agora, por exemplo, né? Muita gente caiu da sua situação de classe, com esse descalabro todo que está acontecendo, é possível que tenha um aumento no ressentimento no Brasil. Você toca muito em memória e ressentimento. Eu deveria ter algo que eu não tenho. Isso me foi tirado e não é culpa minha. Talvez o sucesso do ressentimento esteja na omissão do sujeito, na omissão do protagonismo. Por isso que você termina o livro recomendando que uma boa solução para o ressentimento é exatamente a política ativa, participação, engajamento, mas o ressentido é alguém que está tranquilo, porque apesar da sua dor, nada daquilo foi provocado por ele, feito por outros, por agentes externos a ele. Este é o segredo do ressentido? Sim, é uma ilusão que ele tem, é por isso que ele fica tranquilo moralmente consigo mesmo, não é? Mesmo apesar dele estar sofrendo, porque ele é ressentido, quer dizer, ele não está alegre da vida, ele está alimentando o seu sentimento de ser injustiçado, do seu agravo, o que causou o seu fracasso. Então, não é que ele está feliz, né? Mas uma coisa é você estar triste por causa do que te fizeram. Então, eu dou o exemplo dos familiares dos mortos e desaparecidos. Eles não são ressentidos. Eles não conseguem superar aquela dor e eles lutaram por isso desde o final da ditadura, né? Então, é uma dor enorme, não sei se essa dor pode ser esquecida, mas a luta, até certo ponto, é um dos elementos que curam essa dor. Talvez não curem totalmente, mas o sujeito se torna potente diante daquilo que o vitimou, né? Quando ele não podia lutar. Agora, a outra coisa é você não lutar, né? Não lutar, você às vezes até bajular o seu algoz, você às vezes até achar que se você se comportar bem, os outros vão se dar mal, mas você não vai. E daí você vai se dar mal igual a todo mundo, porque você fazia parte daquela massa que ia ser prejudicada, com aquelas políticas, ou com aquelas... E aí você se ressente, né? Por que você se ressente? Por que você tem que alimentar a sua mágoa? Porque mágoa é legítima, ela dura um tempo e passa. Por que você tem que alimentar a sua mágoa? Para você não enfrentar que você foi covarde, que você foi puxa-saco, que você... Olha, vamos dar um exemplo de pessoa não ressentida. Desculpa, eu não quero fazer propaganda política aqui. Mas o Lula, gente, ele foi preso injustamente, ele ficou preso um tempão, né? Quando provaram finalmente a suspeição do Moro, ele está feliz da vida, ele só está sorrindo, ele vai se candidatar a presidente de novo. Por que ele não é ressentido? Porque o que ele pôde fazer enquanto cidadão, enquanto sujeito e também enquanto presidente do Brasil, ele fez com toda a força que ele podia ter, né? Quando vem um golpe sobre ele
e os recursos de luta, né, num julgamento injusto não tem recurso de luta, né? Ele suportou aquilo lá, sabendo, talvez, que um dia aquilo não ia mais sustentar, e saiu contente da vida. Então, desculpa eu usar esse exemplo, porque talvez, se você tiver que cortar, porque eu estou falando de um político, etc., que vai ser presidente do Brasil, né? Mas, então, é possível não se ressentir, mesmo com enormes agravos, né? Os judeus que foram para campos de concentração, não há ressentimento aí. Não há ressentimento. Porque não é que eles se acovardaram, não é que eles puxaram o saco do Hitler achando que eles iam se dar bem, né? Eles foram 100% vítimas. Às vezes isso acontece, você é 100% vítima. Os indígenas, exterminados quase durante a ditadura, porque já se sabia, desde os irmãos Vilas Boas, que os índios não têm resistência para as doenças de branco. Os irmãos Vilas Boas perceberam, quando chegaram no Xingu, que os índios estavam morrendo, isso é década de 40, né? Estavam morrendo de gripe, que eles levavam mesmo que eles não tivessem gripados, né? Os indígenas foram dizimados durante a ditadura. As frentes de aproximação pediam vacinas e o governo ditatorial não dava, né? Eu entrevistei um ex-agente da FUNAI, olha que a FUNAI era um emprego público bom, né? Que se demitiu e disse, eu me empreguei na FUNAI para trabalhar com os índios e não para ser coveiro de índios, né? Eu fui entrevistá-lo, ele mora em Alagoas. Esse homem é ressentido? Não, não é. Porque ele denunciou, deu uma entrevista para a Veja, que na época era de esquerda, ele denunciou, se prejudicou, se sacrificou, mas ele não aceitou aquilo, né? Saiu e está em paz com ele mesmo, né? Ele pode não ter ficado com a vida que ele podia ter tido se ele continuasse sua carreira de funcionário público. Ele vive modestamente, eu fui entrevistado, mas ele não está ressentido. Então, é muito bom a gente lembrar de exemplos, porque por isso que eu estou aqui citando pessoas, não é? Porque é possível não se ressentir diante do agravo. Alguém me contou de umas, não sei se foi durante a Comissão da Verdade, de 2 amigos que foram presos e, enquanto um estava sendo torturado, o outro estava sendo levado de volta para a cela. E olhou para esse que estava no pau de arara. E esse que estava no pau de arara deu uma piscadinha cúmplice para ele. Isso é uma beleza, entendeu? Estamos aqui ainda na luta, né? Agora, o Brasil não julgou os seus ditadores, né? Como a Argentina. Então, aqui, essa nossa pacificação, assim, do jeitinho brasileiro, criou um certo ressentimento. Quando a presidenta Dilma aprovou a Comissão da Verdade, ninguém queria saber. Houve uma reação de ressentimento na sociedade. Não entre quem era consciente, quem lutou, os parentes dos desaparecidos, as vítimas de tortura aqui, e mesmo uma parte da sociedade que tem uma consciência, que eu estou chamando o tempo todo mais à esquerda, porque é mais a luta por direitos humanos, luta por igualdade, quer dizer. Mas, durante a comissão, muita gente ficou revoltada de saber aquelas coisas, que não queria saber. E criou-se uma teoria perversa, que talvez você tenha chegado aos seus ouvidos, que é a teoria dos 2 lados. Então, às vezes, alguém me reconhecia e falava, você é da Comissão da Verdade, não é? Eu ficava contente, claro, né? Pensava que a pessoa queria saber mais. Na maioria dos casos, a pessoa perguntava, e o outro lado vocês não vão investigar? Aí eu perguntava, que lado? Que outro lado? O lado dos terroristas. Aí eu tinha que explicar. Primeiro que não eram terroristas. Houve um atentado à bomba aqui, houve algumas coisas, mas a grande maioria dos militantes não eram terroristas. Eles estavam tentando lutar contra um governo ditatorial. E não tinham que investigar pelo seguinte, eles já tinham sido presos, torturados, e muitos deles foram assassinados nos porões do exército e nas cadeias. Então, mas as pessoas sentiram tal mal-estar de saber daquilo, pelo qual elas não lutaram, ou praticamente não lutaram, que a luta aqui foi, ou muitos vieram depois e não sabiam também, né, e não quiseram saber, porque isso é fácil pesquisar, que criaram essa teoria como uma espécie de defesa da sua... uma teoria ressentida. Quer dizer, se eles foram presos, eles também fizeram alguma coisa, né? E tenho certeza que o ressentimento
em relação às revelações da Comissão da Verdade, porque, afinal de contas, conta a história de alguns heróis também, né? Eu tenho certeza que influenciou nessa eleição também. Você fala muito e falou muito sobre as questões políticas e falou do ressentimento de classe média. A classe média e alta geralmente é o público que se candidata à análise para profissionais. Em geral, quem pode pagar análise no Brasil está em classe média ou em classe alta. Como é que essas questões de ressentimento chegam à clínica? Claro, você não pode contar casos, porque isso quebra a ética, mas como é que o ressentimento que você identificou chega à sua prática clínica? Quando surge ressentimento, em geral é desilusão amorosa, né? Traição, é abandono. E quando aparece na clínica alguém, eu nunca vou esquecer aquilo, e não sei o quê, eu nunca vou perdoar. Eu sempre pergunto, mas o que você ganha com isso? Né? O que você ganha com isso? Se a pessoa te pede perdão e você decide não perdoar, claro que tem coisas imperdoáveis. Mas aí o não perdoar algo imperdoável é quase que é ativo, não é passivo. Quando eu falo que o ressentimento é uma revolta passiva. Porque se eu ponho o dedo na cara de alguém e falo, agora você vem me pedir desculpa, mas agora você não pode restituir tal coisa que eu perdi, tal pessoa que morreu por causa disso, aí eu não estou alimentando um ressentimento, eu estou me livrando daquilo, eu estou quase me vingando daquela pessoa. Né? É uma vingança simbólica, mas é uma vingança. Tem coisas que são imperdoáveis. Ponto. Agora, outra coisa é, eu não quero perdoar, eu quero cultivar essa mágoa, porque eu não quero ter que me deparar com o fato de que eu achei que eu ia me dar bem me associando com esse cara que era pilantra, e aí ele foi pilantra mesmo, e eu não me dei bem, foi pilantra comigo também, por que eu fui me associar com um pilantra, né? No negócio, por exemplo, né? Achando que ia me dar bem, ou esse cara traiu a namorada dele para ficar comigo, a namorada dele era minha amiga, eu fiquei com ele e magoei minha amiga e agora estou tão ressentida porque ele me traiu também, né? E veja, trair, eu não acho que não necessariamente seja caso de ressentimento, né? Trair acontece em primeiro lugar, né? Não necessariamente, eu gosto de brincar que se a fidelidade fosse possível, a gente não precisava jurar na frente do padre e do juiz, né? Embora eu conheça pessoas felizes, fiéis, mas muito poucas, né? Tem casais que a traição é perdoada, tem casais mais 68, assim, né? que abrem direto para trair mesmo e não é mais traição, então é uma liberdade maior que tem aquele casal, né? Agora, quando uma pessoa percebe que já não há amor, fica tentando segurar, às vezes chantageando um pouco, e depois percebe que foi traída, e daí eu nunca mais vou perdoar, nunca... isso é ressentimento. Então, eu estou querendo diferenciar, o ressentimento, ele se forma quando tem uma participação da pessoa naquilo que a vitimou. Quando ela, ou por covardia, ou para querer se dar bem, ou para puxar o saco de alguém, ou seja o que for, ela participou daquilo. Por isso que ela não pode esquecer, porque se ela perdoar, ela vai ter que olhar para si mesma. Se ela disser, bom, ele fez aquilo, mas eu tenho que compreender porque eu também estava com ele nessa jogada, né? Aí ela vai ter que olhar para si mesma. E o narcisismo dela também, ela está se achando tão digna, tão cheia de, né, a dignidade da vítima, né? E aí ela vai ter que olhar para si mesma. Maria Rita, foi muito bom ouvir sua análise. Eu era e sou encantado com o seu texto, com os seus textos. Você emitiu suas opiniões variadas e suas análises basadas, e é muito importante a gente ter acesso a muitas questões que as pessoas podem concordar ou discordar, mas são obrigadas a pensar. E eu agradeço muito a sua generosidade dessa entrevista e agradeço muito as ideias que foram trazidas aqui, porque pensar e pensar o contraditório é uma das bases de uma sociedade, de um Estado democrático de direito, né? Como você diz, poder falar, ouvir, contestar e assim por diante. Maria Rita, muito obrigado por essa entrevista. Muito obrigada, Leandro, pelo seu interesse, pelas excelentes perguntas e obrigado às pessoas que também estão interessadas, estão nos acompanhando. Boa noite a todos. E, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal para ter acesso a mais entrevistas, para poder se posicionar, aceitar, contestar como você quiser. O importante é pensar
e pensar dentro, claro, de parâmetros de ética, dentro de parâmetros de lógica, mas pensar e trazer à tona o contraditório. Isso é essencial para todos nós. Fiquem aqui no Prazer Carnal e até a próxima semana. Prazer Carnal. A posição de esquerda, a meu ver, ela não tem. Eu vou ter que abrir a porta, senão o latido do cachorro vai atrapalhar tudo. O meu tem que latir lá fora, senão ele fica latindo aqui dentro e eu não vou nada.